Boa noite. Como fazer para que a nossa intenção influencie positivamente a nossa vida? Você já pensou nisso? Hoje vamos falar sobre a intenção aqui no nosso programa. E por que será que histórias se repetem muito parecidas com pessoas da mesma família? Na sua família tem alguma coisa assim que sempre acontece com todas as mulheres ou coisas do tipo? Em empresas isso também é possível. Será que a gente está numa teia que conecta todo mundo? Hoje teremos no nosso programa uma especialista, a Cláudia Cruz, que vai falar sobre constelação sistêmica e nos explicar, nos desvendar esse mistério muito novo para muita gente. Não sei se você já ouviu ou não, mas hoje você vai entender muita coisa aqui. E também, sabe aquela réplica que a gente tanto gostaria de ter quando a gente tem um monte de coisas para fazer? Há 20 anos atrás foi criada uma primeira réplica que nós vamos trazer no nosso último bloco. Fica aí para a gente te lembrar sobre o que a gente está falando. É sempre um mistério a notícia do nosso terceiro bloco, né? E está no ar, ao lado delas, vai passar a nossa vinheta e você vem com a gente para conhecer a Cláudia Cruz. A palavra intenção tem diferentes percepções no mundo. Mas será que a intenção pode ser o motor de tudo aquilo que necessitamos realizar na vida? O que eu quero? O que eu posso? O que eu devo? O que está por trás, né, como intenção de todas essas perguntas que a gente vive se fazendo? A nossa intenção para a nossa própria vida e para a vida das outras pessoas podem nos transformar em anjos ou em capetinhas. E eu quero saber de você, quais são as últimas intenções que você tem percebido que tem? Compartilha com a gente nas redes sociais, no Facebook, ao lado delas. A gente vai comentar sobre tudo isso no nosso terceiro bloco. E aqui, meninas, qual a intenção do nosso encontro de hoje? Muito prazer, viu, Cláudia? Muito prazer, é um prazer estar aqui com vocês, né? E poder até falar um pouquinho das constelações sistêmicas, né? Uma Essa ferramenta. é a sua intenção de hoje. Essa é a minha intenção, falar um pouquinho para vocês desse trabalho que é tão fantástico e que ajuda tanto as pessoas nas suas intenções. E a nossa intenção é conhecer você melhor, conhecer o seu trabalho e tudo mais. Mas para falar em intenção, Lê, tudo na vida é intenção, tudo. Seja ela boa ou ruim. Mas tudo é intenção, porque eu penso que a intenção movimenta uma força interior que se mistura com uma força externa, e quando esse casamento dá certo, quando existe essa conexão de forças, com a intenção que eu trago, com a intenção do ambiente, a gente fica mais ou menos invencível, né? Não? Tomara. Eu não sei não, eu acho que existem coisas que vão além da nossa intenção, mesmo porque às vezes a nossa intenção, será que é o que a gente quer? Ou será que tem alguma força dentro de nós que está nos levando? Será que a gente faz algo porque a gente realmente quer aquilo? Ou porque a gente quer agradar alguém? Ou porque a gente quer ser amado? Mas aí agradar, Cláudia, também é a intenção, né? Por que eu, sei lá, vesti verde? Eu não gosto de verde, por que eu vesti verde? Porque a minha intenção é agradar a Alessandra que gosta de verde. Então, mesmo que seja agradar, não seria uma intenção? É uma intenção, a pergunta é onde ela me leva. Bem. Eu vejo lá, por exemplo, os meus clientes de coaching, né? Muitas vezes eles não sabem o que querem. Então, essa pergunta, qual é a minha intenção? Eu não sei. Eu sei que o que está na minha vida está muito ruim, mas eu não sei o que seria bom para mim. Ou ainda, olha, eu tenho seguido tudo isso, sou médico, mas fui para essa profissão porque meu pai era médico. E isso não me faz feliz. Então, a intenção que me levou a ser médico não necessariamente me levou onde eu gostaria. Então, mas nós aqui no programa, cada bloco, a gente tem uma intenção com aquele assunto. Normalmente, quando a gente faz as nossas reuniões de pauta, né, para você internauta entender um pouquinho do trabalho, qual é a intenção deste de falar sobre isso? Por que nós vamos falar sobre isso? Qual é a intenção de falar sobre constelação? A intenção é levar para as pessoas uma informação idônea, uma informação segura, acerca de algo que é bastante importante e relevante na nossa vida hoje em dia. Então a gente sempre tem. Qual a intenção de falar da notícia? É provocar aí algumas reflexões.
Então, a gente sempre tem intenção. Qual é a sua, Lê? A minha hoje? A minha hoje é justamente, primeiro, deixar nossa amiga aqui à vontade, para que ela fale tudo que a gente precisa saber. Né? Contempla a nossa amiga Verônica, que vale a pena a gente citar, não pôde vir por uma boa causa. Está de Ê, viva! Esse povo desse programa adora férias. Viva! E a minha intenção sempre é trabalhar, acho que o tempo inteiro, eu fico fazendo retrospectivas, escrevendo sobre o programa de hoje, que parece que sempre a minha intenção foi cutucar, assim, provocar as pessoas para que elas consigam alavancar, de alguma maneira, sempre ampliando a percepção. A minha ideia, assim, eu tenho uma intenção, é muito engraçado, mesmo que eu não esteja atenta ou consciente, numa rodinha, com amigos, de fazer uma provocação para que a pessoa consiga perceber a mesma coisa por um outro ponto. Eu acho que essa é a minha grande intenção na vida. E eu uso muito, como disse a Sueli, sábado a gente teve encontro com a diretora aqui. Nós fazemos umas rodas de diálogo, gente, muito legais. E eu uso muito a expressão para provocar isso. Uhum. Isso eu não tinha tanta consciência, engraçado, né? Como as pessoas de fora conseguem ver a nossa intenção. Será que quem está assistindo a gente aí agora já se perguntou o que será que os outros estão percebendo como intenção para você? Porque a gente não consegue disfarçar. Eu acredito que é meio difícil, né? Pode tentar disfarçar a sua intenção. A gente até estava falando sobre isso, né? Sim, sim. A intenção ser declarada ou ela ser disfarçada. Né? Mas eu não acredito muito nesse disfarce. Eu acho que o disfarce já se declara. Eu tenho uma impressão, assim, sabe? Tu percebe que está disfarçando, tu não sabe o que a pessoa está escondendo, talvez. Mas me parece que tem alguma coisa ali, pelo menos. E sobre intenção tem muita conversa, né? Tem muita coisa popular. Ah, alguém te traz flores, por exemplo. De boa intenção, o inferno tá cheio. É isso. Então, trouxe flores. Quais são as suas verdadeiras intenções? Que tá por trás disso né? aí. Eu acho que isso está cheio de segundas intenções. É verdade. Porque você tem uma primeira intenção, que é aquela que está mais segunda. revelada, e a segunda intenção, que foi o que a gente conversou antes, que é a que está dissimulada a partir daquela primeira intenção, né? Agora, tem pessoas que são muito boas em perceber que aquela intenção que está sendo dita não é a real. E a gente tem mecanismos de percepção, né? A gente sente, às vezes, não é bem isso. É que muitas vezes a gente ignora. Né? Essa semana eu fui fazer uma... É conveniente, né? Proteção, talvez, né? Uma outra palavra para um outro tema. Mas essa semana eu fui fazer uma visita para conhecer um lugar onde a gente vai dar um workshop em setembro e a gente estava querendo um espaço de um amigo e tudo, que é super bacana. E chegamos num lugar, mas esse amigo está fora do país, pediu para outra pessoa nos receber. E a pessoa que nos recebeu era um gerente comercial e dava para ver nitidamente que, apesar de tudo, a intenção dele era se livrar da gente bem rápido, porque... Caramba. Não era parte do dia dele, não estava na agenda dele fazer isso, né? Ele só estava fazendo porque o chefe mandou. Mas ele não estava declarando, mas estava claro. Nítido é gozado, né? Então aí eu acho que o internauta precisa ficar atento. Percebe? Porque a intenção está naquilo que você está pensando e sentindo quando você está fazendo algo. E por mais que você não declare, ela aparece. Eu acredito muito que denuncia. Às vezes, por exemplo, no começo da visita, eu fiquei meio incomodada, mas eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando eu comecei a processar, eu falei, era tal da intenção que não estava alinhada com a expectativa de quem estava chegando, né? Um gerente comercial normalmente se preocupa em receber bem qualquer pessoa. Não é o caso. Faz parte do skill, né? Não, no caso dele ali não, eu estava bem fora do skill. Uma coisa legal também de intenção, né? Quando a gente fala de intenção, me vem uma coisa assim, quando eu penso, qual é a minha intenção para mim? O que eu quero para mim? Né? Quando trabalhamos com o desenvolvimento humano, essa é uma pergunta muito constante, né? O que você quer, na verdade? Qual é a sua intenção? Onde você quer chegar? O que você quer transformar? Que vida você quer ter? E essa sua intenção é que vai te levar nesse lugar. Então aí a gente vai para o protagonismo. Eu sou protagonista. A partir da intenção, eu traço um caminho e eu chego lá. Então acho que é legal trazer aquela sua história de quando você era jovem e escolheu fazer a faculdade de TI. Porque, gente, pasmem,
Ela é consteladora sistêmica hoje, mas ela fez processamento de dados. Tecnologia da informação. Tem uma profissional de TI. Olha que loucura. A gente vai falar mais disso no próximo bloco, mas eu queria que você passasse rapidinho qual era a sua intenção naquela época onde você queria fazer uma coisa e fez outra. É muito interessante, né? Porque eu estava lá para decidir que faculdade eu queria e eu me encantei com psicologia, me encantei com sociologia. E eu falei, puxa, é isso, descobri, vou fazer psicologia. E a minha família toda foi contra, né? O psicólogo morre de fome, não vai fazer psicologia de jeito nenhum. E aí naquele momento a minha intenção era uma, mas da minha família era outra. E eu tive que decidir se eu rompia com a família, né? Ou se eu seguia o que a família estava determinando para mim, e eu escolhi a segunda opção. Então, a tua intenção foi preservar a relação com a família. Preservar, né? Eu tinha lá 17 anos, né? E aí eu falei, bom, o que eu posso fazer? Vou fazer uma outra coisa com a qual eu me identifique. E aí, bom, eu era muito boa de matemática. Eu falei, bom, falaram que quem é bom de lógica vai se dar bem com esse mundo da informática. E foi pra lá que eu fui sem saber absolutamente nada. Nem sabia que história era essa. Mas, no fundo, quando eu decidi, eu falei, ok, vou fazer isso. Mas um dia eu volto para desenvolvimento humano. Ou seja, ela deixou a intenção A minha intenção ficou gravada lá. no destino, né? Eu falei, um dia eu volto com as minhas próprias pernas. E foi isso que eu fiz. E a única coisa que você não sabia naquela época é que você já estava estudando sistemas. Exatamente, é muito louco, exatamente, porque eu trabalhava sistemas num outro nível, sistemas de informação, e no fundo, olha só como Preparou sua mente, né? mas sempre é informação no fundo. A gente quando trabalha com constelações, nós estamos trabalhando com informações. Informações da situação atual, informações do que eu quero e como eu faço esse caminho, da onde eu estou para onde eu quero, com a minha intenção. De novo aí. Pois é, eu penso que além da nossa intenção muito pessoal, o universo pode ter uma intenção para nós. Né? Agora você já está começando a complicar o negócio. Pois é, pode ser. Personagem. Às vezes você tem uma intenção, mas o universo tem outra. E aí ele vai te encaminhando. Você ali tentou, aos 17 anos, não romper com a família e tudo, mas o universo já tinha para você uma intenção. Não vou fazer mais nada então, vou deixar o universo resolver. Não, também não é bem assim, Não. Eu falo que a gente é co-criador, né? Eu fui atrás do que eu queria depois com as minhas próprias pernas, mas eu tive que fazer algo, né? Eu fui me preparando, fiz muitos cursos, fui me dedicando, fiz uma outra carreira para fazer a transição. A transição claro, de maneira segura, de maneira acertada, né? Não adiantava eu ficar lá no sofá e falando, não, olha, o universo vou vai trazer pra mudar, o desenvolvimento humano vem até mim. Não ia acontecer. Que sem graça. Quando você acorda de manhã, tem uma intenção no seu dia? Nossa, eu nunca pensei nisso. Pois é, bingo. Sabe o que eu tenho é uma agenda, amiga. A agenda talvez tenha lá por trás daquela organização uma intenção. Mas qual a intenção de do meu cumprir dia? Agora, a minha intenção do dia é fazer o que está escrito lá. Porque eu tenho mania, todo dia à noite eu pego e coloco, faço uma pautinha de todo dia assim. Tudo bem que às vezes o universo não tem a mesma intenção que eu. Tá vendo? Ele replaneja o meu dia, entendeu? Replanejo meu dia, uns dias para uma coisa mais agitada, outro dia mais calmo, mas assim, eu fico muito feliz quando eu e ele falando a mesma língua. E daí eu consigo fazer, nossa, eu fico tão feliz quando eu consigo fazer tudo que tava lá, escritinho, bonitinho, programado. Eu falei que a gente também, uma intenção interna, que quando se encontra com a intenção externa, você tá filosófica. há uma combinação poderosa. Guilherme filosófica. Hoje, particularmente, eu abri os olhos e tive uma intenção. Eu falei, eu quero amanhecer com um dia e vai dar tudo certo hoje. Vai ser um dia fantástico. Eu acho que vou escrever isso no meu tempo. E eu coloquei isso pro dia, sabe? E o meu dia foi muito fantástico, porque eu também estava aberta para isso. E o universo conspira a nosso favor. Conspira, sempre. E você, então, qual a intenção? Quando você acorda de manhã, qual é a intenção do seu dia? Que o seu telefone, o seu celular não apitasse ali no horário, que alguém ligasse, sai em paz. Olha, decretaram feriado hoje, assim, do você nada. pode voltar para cama. Qual que é a sua intenção? Conta pra gente aí. Para no terceiro bloco a gente responder para você, eu saber lá. Agora, você está falando de intenção do universo pra gente, né? Da gente ter uma intenção com a gente mesmo também. Vira uma miscelânea esse negócio, né? Porque, menina, começa você pensando exatamente na intenção do dia,
Eu tô aqui refletindo. Confesso que amanhã eu não sei qual vai ser a minha intenção. Não, e eu acho que a gente pode construir uma realidade a partir das nossas intenções também. Claro. Porque claro. se eu me programo para ter um dia legal, eu vou estar mais aberta para ver o legal na minha vida. Né? E eu vou estar vibrando isso, a minha energia vai estar, né, nisso. E era aí que eu queria chegar. Então, assim, você falou a frase antes da Mari começar a falar que é o universo conspira a nosso favor. Sim, sim. Né? Mas e quando o jeito que o universo está conspirando a nosso favor não é um jeito muito fácil de entender? Né? Porque tem umas coisas que acontecem na vida da gente que depois de um tempo a gente percebe, nossa, ainda bem que aconteceu aquela desgraça, né? Que na hora parecia uma coisa muito ruim. Eu sempre brinco que eu falo algo aparentemente ou temporariamente ruim. Mas que depois a gente acredita que vai ter um sentido. Mas como a gente lida com isso na hora? Quando essa conspiração, porque a gente tem que acreditar que é o universo cuidando da gente, essa conspiração é a favor, mas não é legal. Não era bem aquilo que você esperava. Não era aquilo que você queria. Você se abriu para tudo de bom, mas tipo, putz, aconteceu uma coisa ruim. Aparentemente ruim ou temporariamente ruim. Vocês gostaram do aparentemente? Sim, claro. Adorei. Ou temporariamente. Eu sempre falo isso para me convencer. Que vai passar. Vai passar. Eu acho que a gente pode lidar com os problemas da vida, né? E a gente trabalha bastante com isso, com o desenvolvimento humano, que é o problema, ele já faz parte da solução. É o primeiro passo para a solução. Então, muitas vezes ele vem Dá um exemplo para gerar movimento, né? Sei lá, a gente pode falar de alguma situação no trabalho, um feedback negativo, por exemplo, né? Ou alguma demissão, né? E aí a pessoa A fala, demissão "Puxa, já é a solução, na hora a pessoa acreditar nisso é triste. Pois é, mas aí você fala assim, caramba, tô aqui, fui demitida. Eu me lembro muito bem, na época do Plano Collor, eu trabalhava num banco, lembra? Eu era de TI, né? Eu trabalhava num banco. E aí chegou uma hora que, olha, Plano Collor tem que demitir. A moda agora é demitir. Então, 2.000 pessoas foram demitidas. De uma vez. E aí, era meu primeiro emprego, praticamente. Eu acho que eu tava lá, era a primeira da lista para ser demitida, porque eu era jovem, não tinha família, tava há pouco tempo. Eu tava, acho que nem há 6 meses eu tava trabalhando lá. E aí, o que aconteceu? Fui demitida, foi péssimo. Falei, fiquei mal e tal, não sei o que. Passei um final de semana horroroso. Arrumei um emprego na segunda-feira. Só que esses 2 dias foram horrorosos, porque vai acionando tudo que é ruim dentro de nós, né? Todos os abandonos, tristezas e tal. Apertaram todos os botões ao mesmo tempo, né? Só que foi a melhor coisa que podia ter acontecido pra mim. Só que a gente só vai saber disso depois. Por isso que a gente tem que acreditar que quando algo que acontece é ruim, no momento a gente pode acreditar. Gente, começa a pensar. É aparentemente ruim ou temporariamente ruim. O que couber melhor na sua cabeça? Eu depende do dia. Quando acontece, eu falo, será que isso é aparentemente ruim ou temporariamente ruim? Deixa eu ver. Escolho um e vou, entendeu? Exatamente. E aí eu acho que essa é a intenção, né? É de minimizar aquele período, Minimizar aquela o dor, trauma. né? Porque a dor é inevitável, os problemas fazem parte da vida da gente. Tem dores que são inevitáveis, quando, por exemplo, você perde alguém, ou as separações, sejam elas de qualquer jeito, né? Ou porque o filho foi morar fora, ou porque uma separação. Não, mas às vezes quando o filho vai morar fora é ótimo. Também é verdade. Ou ao contrário, tem mães aí que ficam muito mal. Ou tem dores não, que a gente pode escolher, sim. A gente pode ou escolher, talvez não entrar nela, a gente entra, mas o quanto a gente vai ficar nela. Então isso tem a ver com a intenção. É porque a escolha, eu acho que a dor, já tem um ditado que diz, né? Que a dor né, mas o sofrimento é opcional, não é? Isso. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Exatamente. Hoje a gente tá cheio de ditado aqui no programa, vocês estão vendo, né? Mas é isso, eu acho que a gente pode escolher, assim, quanto tempo a gente quer ficar naquela dor. A gente pode ficar a vida inteira, só que aí, assim, é como âncoras, né? Eu posso ficar ancorada naquele porto. E eu vou chegar onde eu quero, lá na minha vida, se eu ficar ancorada naquela tristeza, naquele evento do passado, naquela situação, eu posso ficar. A escolha sempre é minha.
Agora, isso vai me levar onde eu quero? Eu cometi um erro, por exemplo. A pessoa pode dizer assim, mas eu cometi um erro, foi um erro muito grave. E aí ela fica ali, naquela dor, cristalizada naquele erro, ela não avança, ela não consegue superar. O auto-perdão é uma das coisas mais difíceis que eu vejo lá com os meus clientes, né? É muito mais fácil perdoar o outro do que se perdoar. E aí a gente vem com o dedo de julgador, com o dedo crítico em cima de nós e nós somos duros, muito cruéis, cruéis mesmo. Acho que a palavra é essa que eu estava buscando. A gente é cruel conosco, né? Agora, se a gente pensar, e eu acredito muito nisso, que ninguém erra de propósito. Eu não conheço ninguém que saiu de casa e falou, hoje eu vou fazer a pior besteira da minha vida. Vocês conhecem? Não é assim. Do seu ponto de vista, não. Não, a gente faz. Não tem a intenção, né? Não tem intenção. A gente faz e depois, com a experiência ou com o resultado, a gente fala, puxa vida, caiu mal, não foi bom. Ou com o tempo passando, a gente olha para trás, puxa vida, por que eu fiz aquilo? Só que lá naquele momento, era o melhor que a gente podia. Às vezes também. Era o melhor. Muitas vezes a gente foi inconsequente, a gente imaginou que as consequências não seriam daquele tamanho. Então, talvez, falta né? de consciência, mas a gente agiu com o melhor que a gente podia. Tem um pressuposto na programação neurolinguística que faz isso, que fala isso, que a gente faz o melhor que pode com os recursos que tem. Eu acredito muito nisso. E a gente fez o melhor que podia. E aí olhar para isso, e às vezes a gente está olhando para a nossa criança, e a gente não perdoa a criança. Eu tenho muitos clientes que às vezes não perdoam a sua criança por terem feito isso ou deixado de fazer aquilo. Às vezes não se perdoa porque nasceu, né? Porque às vezes os pais contribuem para isso também. O pai começa, ou a mãe fala, né? Desde que você nasceu, a minha vida virou um tormento. Aí a pessoa não se perdoa nem de ter nascido. Como é que vai resolver o resto? Exatamente. E é muito inconsciente tudo isso, né? Agora, como que a gente pode ajudar as pessoas que estão vendo a gente a programar uma intenção positiva na prática, além de só pensar? Como é que de repente a gente pode ferramentar essas pessoas para que a partir de amanhã elas comecem a pelo menos tentar ajudar, né, o universo a conspirar a nosso favor, já mandando uns recadinhos para ele? Eu acho que, por exemplo, para mim, quando eu escrevo a programação do dia seguinte, onde eu tenho uma organização básica, as coisas que são mais importantes, as prioridades e tal, eu tô tentando mandar um recadinho lá pro universo, né, pra existência, falar assim, vamos por aqui, né, que eu tenho uma intenção de que na minha vida eu chegue em tal lugar, e esse daqui é um percurso para amanhã, meu GPS de amanhã. Isso me dá uma tranquilidade de que eu tô com uma intenção de continuar andando na direção que eu quero. Eu acho que pra mim funciona. Agora, não sei, vocês têm alguma coisa assim que possam compartilhar para que as pessoas pensem nessa intenção? Eu acho o seguinte, que eu vejo, a gente acaba caminhando muito na vida a esmo. Então eu tô andando, vou pra lá, pum, bati a cabeça, não era isso. Aí eu vou pra lá, pum, bati a cabeça, sem estabelecer onde eu quero chegar. Se eu não estabeleço onde eu quero chegar, qual é a garantia de eu chegar num lugar legal? Muito Mas pequeno. hoje em dia pensar onde quer chegar, eu acho que é um desafio, né? Porque é tanta opção. E hoje a gente também falou isso, de que às vezes ter muita opção é tão ruim quanto não ter nenhuma. A Mari me trouxe isso na nossa conversa. E como que a pessoa pode definir um objetivo e não ser uma coisa tão, de repente, longe? Você acha que um objetivo para a semana, para o mês? Sei lá, a gente começa com aqueles objetivos de ano novo, né? Que são, isso são é uma ideias. sacanagem. Isso é uma sacanagem. Sempre lá no dia 2, ou sei lá, a gente senta e fala, o que eu quero para esse ano, né? Então existem vários momentos que nos convidam a parar para pensar, né? Quando a gente faz aniversário, a gente fala, e o próximo ano, como é que vai Renova ser? os votos consigo mesmo. Eu acho que o próprio refletir, como a Alessandra trouxe, na noite, antes de se deitar, você reflete como é que vai ser, qual é a sua intenção para o dia de amanhã. Acho que o primeiro passo é a pessoa entender que é possível ela ter uma intenção, é possível ela verbalizar essa intenção. E aí, não precisa ser por muito tempo, pode ser só para o dia seguinte. A gente pode também... Eu acho que ter uns dias a mais aí seria bom.
O Christian, por exemplo, diz que a gente deve planejar 3 dias, pelo menos, não só o dia seguinte, mas são ideias, são técnicas. Isso. E a gente pode planejar também Você nas várias feliz. áreas da vida. Eu posso planejar o que eu quero pra mim nos meus relacionamentos, o que eu A quero minha pra mim intenção. profissionalmente, o que eu quero pra mim nessa Isso eu semana. acho que isso é bem legal. Uma sabe? intenção profissional, uma De intenção saúde. de saúde. Por exemplo, o que eu quero cuidar do meu corpo, cuidar de mim, cuidar da minha alimentação. Eu posso ter nas várias Cuidar do amor. espiritualidade. Exatamente. Então eu também posso definir intenções nas várias áreas. Eu acho que isso também é uma coisa legal. E verbalizar, eu acredito muito no poder da palavra. As pessoas precisam verbalizar aquilo. Mas o Assim, pessoal ou tem medo escreve. de verbalizar porque depois vai ser cobrado. Ah, você tem entendeu? que assumir. A hora que você verbaliza, é. aí você vai assumir pra você e pros outros. Então né? escreve, É o ó. compromisso. Você cria a sua intenção em várias áreas da sua vida, escreva e publique para você ficar bem de rabo preso. E aí, quem sabe essa intenção te leva para um lugar que o universo, a existência, como você quiser chamar, pode estar preparando com um deleite maravilhoso. A gente vai ter que parar com as nossas intenções nesse momento, porque a intenção da TV é um intervalo. E a gente volta já já.